E aí pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema de Casa. Hoje recapitularemos o filme Godzilla Minus One de 2023. Então pega sua pipoca e seu refri e vamos lá. O filme começa em 1945. Durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial, um caça-zero pousa em Odo, a ilha com a base de reparo para aviões kamikaze. Depois que os mecânicos fazem uma inspeção minuciosa, Tachibana diz ao piloto Koichi que não foram encontrados problemas. Koichi imediatamente fica na defensiva porque descobre que ele mentiu sobre a falha para salvar sua vida. Enquanto ele se afasta para evitar que Tachibana perceba seus nervos, outro mecânico diz que gostaria que houvesse mais soldados como ele, pois a guerra já está praticamente perdida. Nesse momento, Koichi fica chocado ao ver vários peixes mortos na água. Mais tarde, naquela noite, uma sirene começa a soar na base, geralmente um aviso de ataques aéreos. Mas quando o holofote ilumina a área, eles ficam chocados ao ver um gigantesco monstro chamado Godzilla vindo do mar. Godzilla imediatamente derruba uma torre de vigia e causa um incêndio. Então todos correm para encontrar abrigo em uma trincheira. Os homens podem ser militares, mas são apenas mecânicos. Então Tachibana instiga Koichi a usar as armas de seu avião contra Godzilla. Koichi corre para seu avião, mas quando vê Godzilla de perto, congela de medo. Os mecânicos entram em pânico e abrem fogo contra Godzilla, o enfurecendo e fazendo-o começar a destruir brutalmente as trincheiras e matar pessoas ao jogá-las, pisar nelas, atingi-las com o rabo ou até mesmo comê-las. Enquanto os mecânicos correm e Godzilla destrói a base, Koichi fica aterrorizado e corre para fora do avião, logo antes de Godzilla pegá-lo também. Então o monstro lança o avião e a explosão resultante deixa Koichi inconsciente. Na manhã seguinte, Koichi acorda e encontra apenas um outro sobrevivente, Tachibana, que está juntando os corpos para um enterro adequado. Tachibana está furioso e grita com Koichi por não ter agido. Algum tempo depois, o Japão finalmente se rende, e um navio passa para pegar todas as tropas sobreviventes e levá-las para casa sem dizer uma palavra. Tachibana dá a Koichi as fotos que encontrou com os homens mortos. Em dezembro, Koichi retorna ao seu bairro em Tóquio e o encontra em ruínas. Sua própria casa é apenas escombros. Koichi começa a sofrer de culpa dos sobreviventes e se pergunta se poderia ter feito algo. Sua vizinha, Suiko, o vê e lembra que ele deveria ser um piloto kamikaze, então ela o repreende por sua covardia. Ela perdeu todos os seus filhos para os bombardeios americanos e diz a ele que seus pais também estão mortos. Devastado, Koichi lembra das cartas de seus pais em que eles pediam para ele voltar vivo e se pergunta qual é realmente a resposta certa para esse dilema. Alguns dias depois, Koichi constrói um abrigo rudimentar com os destroços. Enquanto está no mercado negro, uma mulher perseguida por vários homens por roubar cobertores passa por ele e deixa um bebê em seus braços. Koichi pensa em deixar o bebê no mercado, mas não consegue e decide levá-la consigo enquanto procura a mulher. Logo ele a encontra nas proximidades. Seu nome é Noro, e ela estava esperando por ele para que pudesse levar a bebê Akako de volta. Então, Noro segue Koichi para casa e pede para compartilhar comida com ela e o bebê. Ela explica que não é casada, e que o bebê nem mesmo é dela. Ela o adotou de uma mãe moribunda durante os ataques aéreos de Tóquio. Assim como Koichi, sua própria família se foi. Koichi quer que eles saiam depois do jantar, mas enquanto conversam, eles acabam adormecendo e passam a noite juntos. No dia seguinte, Su repreende Koichi por acolher Noro e Akako, dizendo que é tarde demais para agir como um herói. No entanto, ela muda de ideia quando descobre que Noro não é a mãe da criança. Ela começa a ajudá-los a cuidar de Akako e até lhes dá um saco de arroz para que o bebê possa ser alimentado adequadamente. Em março de 1946, Koichi volta para casa e anuncia que conseguiu um emprego bem remunerado detonando minas não explodidas nas águas ao redor do Japão. Noro acha que é muito perigoso, mas Koichi aponta que essa é a única maneira de evitar morrer de fome. Ele também explica que os barcos devem ser especialmente feitos para evitar minas. No entanto, quando ele chega ao cais, Koichi fica chocado ao descobrir que estará servindo no Shinsi, um pequeno barco de madeira. O ex-cientista da marinha, Kenji, explica que eles usaram madeira para evitar minas magnéticas americanas. Ele também conhece o capitão Si Ishiro, que é jovem demais para ter servido na guerra. Enquanto eles partem para o mar, Si explica seu trabalho. Um cabo suspenso entre o Shin-Maru e outro barco chamado Kezan-Maru permite que eles cortem os fios de minas e os tragam para a superfície, onde podem ser explodidos à distância com tiros de metralhadora. Koichi tenta a metralhadora e se mostra um excelente atirador graças à sua experiência de piloto, então esse se torna seu trabalho no barco. Shiro deseja que a guerra tivesse durado mais para que ele pudesse lutar também, e Koichi imediatamente o repreende por pensar em algo tão horrível. Naquela noite, Koichi está dormindo quando de repente ouve gritos.
Ele sai e vê os mecânicos da ilha sendo pisoteados por Godzilla novamente, mas naquele momento ele acorda e percebe que foi um pesadelo. A culpa dos sobreviventes toma conta novamente, e ele se agarra a Noro enquanto se pergunta se está realmente morto, e se tudo o que aconteceu desde a ilha foi um sonho. Assustada, Noro o empurra, e Kuichi tem um colapso enquanto olha para as fotos dos mecânicos mortos e suas famílias. Em julho de 1946, um teste nuclear americano em Bikini Atoll causa uma enorme explosão no mar, como parte da Operação Crossroads. Godzilla está debaixo d'água quando isso acontece, e o faz mutar. Enquanto isso, as coisas estão melhorando para Kuichi. Ele continua a trabalhar com uma equipe de varredura de minas, enquanto Noro cria caco em casa. Logo, ele consegue comprar uma moto e fazer grandes reformas em sua casa, e todos os vizinhos estão reconstruindo também, transformando lentamente a área em um bairro adequado novamente. Uma noite, quando os colegas de Kuichi o visitam para o jantar, Kenji tira algumas fotos de todos. Os homens presumem que Noro é a esposa de Kuichi e ficam surpresos ao saber de sua situação de convivência. Quando Akako chama Kuichi de pai, ele pede para ela não fazer isso, o que preocupa ainda mais os outros. Eles o encorajam a aceitar que encontrou uma família, mas Kuichi se mantém em negação. Em março de 1947, Noro arranja um emprego de escritório em Ginza, um distrito próspero de Tóquio. Ela explica a Kuichi que quer ser capaz de se sustentar e ficar fora do caminho dele para que ele possa encontrar uma esposa. Ela também compartilha que Su já se ofereceu para cuidar de Akako enquanto ambas estiverem no trabalho. Enquanto isso, o governo do Zewa está escondendo o fato de que vários de seus navios militares foram destruídos por um inimigo desconhecido. Há fotos de um objeto estranho na água, confirmando que era Godzilla. Sempre que um navio é destruído, sinais de radioatividade são detectados. Os radares começam a rastrear a rota de Godzilla e confirmam que ele estará chegando ao Japão em algumas semanas. No entanto, o governo do Zewa se recusam a intervir porque isso poderia prejudicar as relações com a União Soviética. Em maio de 1947, o Shin Maru e o Kwan Maru são enviados em uma missão especial para as ilhas Ogasawara e encontram um navio americano massivo que foi absolutamente destruído. Enquanto a tripulação discute o que poderia ter causado tal dano, Kuichi vê peixes mortos na água e conta aos outros sobre Godzilla. Shirou fica horrorizado que o governo japonês espere que eles lutem contra Godzilla em seus pequenos barcos. Mas Kenji explica que seu trabalho é simplesmente atrasar o avanço dele até que um cruzador chegue. Suas ordens dizem que eles devem usar as minas que recuperam como armas e manter a missão em segredo. Depois de coletar 2 minas, Kuichi percebe que há muito mais peixes mortos do que da última vez, e soa o alarme. Ele pede a Issei para enviar os barcos de volta, porque não podem lutar assim, mas Issei está determinado a não deixar Tóquio ser destruída novamente. Nesse momento, Godzilla surge da água e derruba Kinimaru instantaneamente. Então, Issei, aterrorizado, muda de ideia. O Shinmaru navega o mais rápido possível e Godzilla os persegue, então a equipe larga uma mina na água. No entanto, a explosão nem arranha um monstro tão grande. Em seguida, Kuichi abre fogo com uma metralhadora, mas as balas não fazem nada, pois parece que a pele do monstro é dura. Kenji tem a ideia de atacar a boca em vez disso. Eles soltam a segunda mina, mas o detonador não funciona. Então Kuichi volta para a metralhadora e faz a mina explodir quando está perto do rosto de Godzilla. A explosão danifica o olho esquerdo de Godzilla e uma grande parte de sua bochecha, mas também cria uma onda que balança o barco, ferindo Kuichi e Shirou. Infelizmente, as feridas de Godzilla se regeneram rapidamente e ele emerge furiosamente da água enquanto ruge por vingança. De repente, o cruzador de batalha chega e atira em Godzilla, que vira sua fúria para ele, rasgando-o violentamente com suas garras. O cruzador continua a atirar no monstro, fazendo-o cair de volta para o mar. No entanto, Godzilla começa a brilhar enquanto nada por baixo do cruzador e o destrói instantaneamente com um raio de calor explosivo. Em seguida, Godzilla ruge e continua a se aproximar de Tóquio. Algum tempo depois, Kuichi acorda em um hospital e é recebido por sua equipe. Ele quer alertar os moradores, mas Kenji diz a ele que o governo ainda está encobrindo a história. Quando ele chega em casa, Noro está chateada porque Kuichi não responde às suas perguntas. Então ele finalmente cede e conta tudo para ela, mostrando as fotos. Por causa de sua culpa, ele acha que não deveria ter sobrevivido. Então Noro o tranquiliza, dizendo que todos que sobreviveram à guerra estavam destinados a viver, que foram as últimas palavras de seus pais para ela. No dia seguinte, a defesa da Baía de Tóquio detecta Godzilla se aproximando e recebe permissão para detonar o bloqueio de minas. No entanto, as explosões não têm efeito sobre Godzilla. Logo depois, é anunciada uma evacuação em Ginza, e Kuichi fica preocupado com Noro quando ouve a notícia no rádio.
Logo, o monstro chega à cidade e começa a destruir a área, jogando um vagão de trem que faz o trem de Noro parar nos trilhos. Todos estão em pânico e correm pelas ruas enquanto Godzilla avança e morde o trem, causando sua quebra. Muitas pessoas caem para a morte e a princípio Noro segura firme, mas assim que vê água, ela pula para escapar. Godzilla continua seu ataque destruidor, destruindo o amado teatro nipônico e matando vários repórteres que transmitem de um telhado. Noro chega à rua e é empurrada pelas pessoas, mas Kuichi chega a tempo de levá-la embora enquanto todos correm e mais prédios são destruídos. Os tanques finalmente chegam e abrem fogo, mas novamente as balas não fazem nada. De repente, as barbatanas de Godzilla começam a brilhar e crescer antes de ele abrir a boca e disparar um raio de calor atômico que atinge os tanques, causando uma explosão nuclear que destrói a maior parte da área. Vendo a onda de choque se aproximando, Noro empurra Kuichi para fora do caminho e é morta. Kuichi cai de joelhos em dor emocional e grita enquanto uma chuva negra começa a cair, e Godzilla calmamente retorna ao mar. Depois, os noticiários anunciam que 30 mil civis foram mortos ou feridos e 20 mil prédios foram destruídos. A área do ataque de Godzilla é isolada devido aos altos níveis de radiação. A equipe de Kuichi o ajuda a realizar um serviço memorial para Noro, mas Kuichi está muito deprimido para fazer qualquer coisa. Akako logo começa a chorar, pedindo pela mãe, e Kuichi olha para as fotos dos mecânicos pensando que está sendo punido por sua covardia. Kenji o informa que um grupo de cidadãos particulares está fazendo um plano para destruir Godzilla e o convida para a reunião. Algum tempo depois, Kuichi comparece à reunião com Shirou, SI e muitos ex-soldados da marinha. Um capitão explica que o Japão negociou o retorno de 4 destroyers, mas infelizmente eles serão desarmados. Kenji então explica sua ideia. Eles devem atrair Godzilla para a parte mais profunda da Baía de Sagami e amarrar cilindros de gás freon nele. Isso diminuiria a flutuabilidade da água e afundaria Godzilla à profundidade de 1.500 metros, esmagando-o com uma mudança súbita de pressão. Kuichi pergunta se isso matará Godzilla com certeza, mas Kenji não pode garantir. Então, Kuichi tenta sair. No entanto, Kenji revela que tem um plano de backup. Balões gigantes seriam inflados sob Godzilla para trazê-lo rapidamente à superfície e destruí-lo por descompressão explosiva. Depois de uma demonstração no jardim, algumas pessoas ainda não estão convencidas e simplesmente saem, mas a maioria do grupo fica e concorda em trabalhar juntos para salvar o país. A equipe do Shin-Si sai para beber e Kenji menciona que Godzilla provavelmente considera Tóquio parte de seu território. Para atrair o monstro para o ponto da armadilha, ele planeja usar varredores de minas acústicas para tocar gravações de seu rugido. Ele admite que seu plano pode falhar de muitas maneiras, então Kuichi se oferece para ajudar com a operação se puderem arranjar um avião de caça para ele. SII se pergunta se Kuichi tem um desejo de morte e o repreende por não ter se casado com Noro, apontando que ela teria ficado em casa como dona de casa e não em Ginza, onde morreu. Kuichi explica que também queria, mas sua guerra não acabou. No dia seguinte, Kenji convida Kuichi para um hangar, onde ele adquiriu um caça-bombardeiro antibombardeiro. Anos de armazenamento deixaram o avião inoperável, e exigirão um mecânico experiente para repará-lo. Kuichi quer que Tachibana seja esse mecânico, mas quando ele verifica os registros, não há endereço atual. Desesperado para compensar seus erros, Kuichi se recusa a aceitar outro mecânico e começa a enviar cartas com um plano em mente. Uma noite, alguém ataca Kuichi de surpresa e o nocauteia. Minutos depois, Kuichi acorda e descobre que seu agressor foi Tachibana, que está furioso com as cartas. Acontece que Kuichi escreveu para os camaradas das postagens de Tana, culpando-o pelo que aconteceu na ilha de Oto, porque ele sabia que Tachibana não responderia às súplicas, e só viria se estivesse zangado. No início, Tachibana se recusa a te ajudar, mas Kuichi muda de ideia ao revelar seu plano. Como a mina danificou o rosto de Godzilla, ele quer voar com um avião carregado de explosivos direto na boca do monstro. Nos próximos dias, todos trabalham duro para deixar tudo pronto para o ataque. Uma noite, boias de detecção de radiação indicam que Godzilla chegará em menos de um dia. Kenji compartilha a rota deles em um mapa e ordena aos voluntários que passem a noite com suas famílias após a reunião. Depois da reunião, Kuichi revela a Shirou que não tem família e que seus pais e irmãos estão mortos. Shirou pergunta por que Kuichi aceitou essa missão, e ele responde que é o que precisa fazer. Na manhã seguinte, a equipe do Shin-Si se reúne e eles partem para encontrar Godzilla. No caminho, Kuichi revisita o pesadelo da ilha e se pergunta se morrerá e se encontrará com os outros. Quando chegam à Baía de Sagami, eles lançam varredores de minas acústicas e começam a tocar a gravação do rugido de Godzilla. Logo, o monstro emerge do mar e começa a avançar para eles. Eles largam todas as minas restantes no caminho e atiram nelas, criando uma parede de fogo e explosões que fazem Godzilla recuar brevemente.
No entanto, Godzilla logo avança novamente. Então Kuichi dá a ordem de soltar os balões cheios de freon. Os tanques de gás caem de seus suportes, e Kuichi atira neles, fazendo com que eles explodam e libera o freon. Então Kuichi muda para o avião e voa em direção a Godzilla. Ele rapidamente se aproxima do monstro e engole a explosão de radiação enquanto mergulha direto na boca de Godzilla. A explosão é tão grande que toda a área é engolida em uma bola de fogo e uma onda de choque que derruba o Shinmaru, e os destroços estão por toda parte. A equipe do Shin-Si observa atônita enquanto o corpo de Kuichi cai de volta para a água e é consumido pelo fogo. Todos os barcos vão até o local e começam a procurar os destroços, mas tudo o que eles encontram é o capacete de Kuichi. O líder do governo anuncia que a missão foi um sucesso e que Godzilla foi destruído. Algum tempo depois, a família de Kuichi visita o mar para homenageá-lo. Seus pais o perdoam e prometem honrar sua memória. Enquanto isso, uma reportagem revela que a ilha onde Kuichi e seus companheiros trabalharam foi arrasada por Godzilla, e todas as plantas de reparo e desmobilização foram destruídas. No entanto, eles também descobrem que as plantas começaram a regeneração depois que os restos de Godzilla começaram a afundar, o que sugere que a vida começará a voltar ao normal em breve. O filme termina com uma tomada aérea do Japão com a voz de Kuichi, dizendo que tudo ficará bem, pois eles agora têm uma segunda chance para viver em paz. Se você gostou desse recap, com certeza irá gostar de algum destes outros dois também. Então já vai pegando mais um pouco de pipoca e de refri e assista a algum destes também.